Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui fazendo nosso devocional. Vou compartilhar com vocês, com a minha família, meus amigos, meus irmãos. Hoje, nosso devocional fala sobre a ansiedade. Eu gostaria de perguntar, você é uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa ansiosa? Você pode compartilhar aí, se você é uma pessoa ansiosa. Também gostaria de perguntar assim, o que te causa ansiedade no seu dia a dia? Você sabe o que é que te causa ansiedade? São a correria, é um filho doente, saúde, é ligado a negócios, ou você simplesmente é uma pessoa ansiosa? Compartilhe aí conosco, para que a gente tenha assim, uma ideia, né, sobre o que deixa as pessoas mais ansiosas. No meu caso, eu acho que um filho doente seria a coisa assim que mais pesaria em mim para que eu ficasse ansiosa, né? Um filho doente, uma criança em especial, deixa a gente bem ansiosa. Já vamos fazer uma leitura que fica em Filipenses 4 e 6. Fala assim: não estejais inquietos, nessa versão aqui, inquietos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. O Senhor nos aconselha a não andarmos ansiosos. E por quê? Porque a ansiedade, ela causa um mal-estar, ela causa uma coisa ruim, né? Com certeza, o nosso organismo absorve maus pensamentos que a gente tem, o coração começa a pulsar forte, né? A gente começa a ficar ofegante às vezes. E se essa ansiedade ela é porque você vai fazer algum trabalho, então é normal, às vezes você vai fazer uma coisa nova, você vai ao médico. Eu fico ansiosa se for ao médico, especialmente se for no dentista. Então, mas se você é muito constante essa ansiedade, então a gente tem que ser tratada, né? Tem que ser tratada. E aqui Paulo fala que nós devemos colocar em oração tudo diante de Deus, colocarmos os nossos problemas. Às vezes nós temos dificuldade em estar falando para Deus e ficamos com aquilo conosco aqui, preso, segurando aquela angústia, aquela dor, e esquecemos que nós temos um Deus tão grande e que Ele quer nos ajudar, até nas pequenas coisas. Às vezes nós pensamos assim, mas meu problema é simples, eu não vou incomodar a Deus com um problema tão simples. Mas esse problema simples, ele está te causando ansiedade, então você tem que falar para Ele, sim. Às vezes também é o contrário, às vezes nós achamos que o nosso problema ele é muito grande e nós pensamos, não, eu não vou falar para Deus. No nosso inconsciente nós pensamos que Deus é pequeno demais para não resolver nosso problema. Nós colocamos Deus no nosso nível, como se Ele fosse homem, né? Como se Ele fosse homem. Então, quando eu tenho um problema e eu não falo para Deus, aquela coisa está me causando ansiedade. Então, de certa forma, eu acho que Deus não tem a capacidade de resolver o meu problema. Nós vemos que Jesus, ele fala em Mateus sobre a ansiedade. Ele diz que nós não devemos estar inquietos. Em muitos
versões fala inquieto ou ansioso, né? Ele diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Nem por roupa, nem pelo calçado, nem pelo comer. Ele diz que as pessoas ímpias é que se preocupam com essas coisas. Então ele está falando de coisas bem básicas. Comer, vestir, calçar é algo muito básico, algo que... Então, quando ele fala assim, imagine só outras coisas, né? Que não deveriam nos causar essa ansiedade. Mas ele diz que Deus vai prover todas essas coisas na nossa vida. Deus vai dar, assim como Ele sustenta os pássaros, assim como Ele cuida das plantas, o lírio do campo que Ele veste, que Ele diz que nem Salomão se vestiu com tanta glória, né? Com tanta perfeição. E Deus tem cuidado de tudo isso. Eu sei que você não anda por aí quando você está próximo ao mato e vê um bichinho que morreu de fome. Porque Deus está cuidando dele, Deus está suprindo as necessidades dele. Às vezes nós vamos além, às vezes nós nos preocupamos com coisas que nem existem. A gente se preocupa com o futuro, porque a ansiedade é causada porque você está pensando constantemente sobre aquilo, né? Aquilo, você está igual a Marta, né? Que Jesus falou para Marta, você se preocupa com muitas coisas. Você se preocupa com muitas coisas. Então, será que você é uma Marta da vida? Que está se preocupando com muitas coisas? Aquela coisa está te trazendo angústia. Isso que traz uma angústia para a gente, também ela traz para o nosso corpo. Ela traz para a nossa alma, para o nosso espírito. E a nossa vida espiritual, ela, de certa forma, tem tudo a ver com o nosso dia, com o nosso corpo. É um reflexo. Então, se nós buscarmos a Deus e entregarmos a Ele, com certeza que a nossa vida vai ficar melhor. O nosso dia vai ser melhor. Deixe de ser uma Marta. Seja uma Maria, que fica aos pés do Senhor, né? Que vai lá ouvir, que vai falar. Ele diz aqui assim, olha, que nós devemos colocar nossas súplicas a Deus em oração. Ele já está dizendo o que nós devemos fazer. Eu estou ansioso, é hora de parar. É hora de parar a minha rotina, se eu puder. Se eu não puder, eu posso orar em espírito, mas se eu puder, é hora de me ajoelhar e dizer, Senhor, eu estou ansioso, tira isso aqui de mim, me ajuda porque eu estou com um problema, e fale para Ele como você está falando comigo, porque Ele é seu amigo. Então coloque a Deus as suas súplicas em oração, fale com Ele diariamente, para que você não fique com isso aí guardado para você. Então, e Ele diz também com ações de graças. Olha só, a gratidão, às vezes, nós somos ingratos. Nós não somos gratos, nós somos ingratos. Quando temos um problema, esquecemos de tudo que Deus já fez por nós. Esquecemos que Ele já resolveu outros problemas, que hoje nós temos o pão de cada dia. O que eu tenho? Pare de olhar para o que você não tem. Pare de olhar para os seus problemas. E observe o que você tem. O que é que Deus já te deu. Comece a agradecer. Comece a adorar. Comece a louvar a Deus pelo que você já tem. Com certeza, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Ele falou aqui, ó, no próximo versículo, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar os meus sentimentos. Então, quando eu oro, eu não sei se já aconteceu com você, que quando você põe as suas preocupações diante de Deus, você ganha uma paz de volta. Então, comece a praticar isso. Às vezes nós sabemos das coisas, mas nós não praticamos. Então, comece a praticar. Eu estou ansioso, já é hora de orar.
e de buscar Deus, comece agradecendo. Comece agradecendo pelo que Ele tem feito. E essa paz, ela vai inundar o seu ser e controlar esse sentimento de pessimismo, a falta de fé. Nós somos pessoas de uma fé muito pequena. E isso faz com que a gente tire o foco de Jesus e comece só a olhar para os nossos problemas. Deus, Ele se preocupa com o seu problema. Deus, Ele tá olhando para você. Na verdade, Deus não se preocupa, né? Deus tem a solução. Deus tem a solução para o seu problema. Ele se importa. Essa é a palavra. Ele se importa com você, mas Ele não quer que você fique focado em tudo que acontece na sua vida. Tudo que acontece, meu Deus, Senhor, às vezes nós até falamos o nome de Deus, mas é em vão. Não é que nós, de fato, estejamos entregando para Ele. Nós temos que observar que Jesus, Ele era uma pessoa, e mesmo sendo Deus, Ele tinha constante oração com o Pai. A Bíblia relata que Ele saía, Ele se ausentava de madrugada, e naquela calma toda, ia orar, ia falar com o Pai. Ele era Deus, Ele é Deus, mas naquele tempo Ele era Deus e homem, e mesmo assim, Ele tinha comunhão com o Pai. Imagina nós, meros mortais. Nós precisamos muito mais. Então, Ele nos ensina a necessidade que nós temos de ter uma comunhão com Deus. Então, nossos devocionais, geralmente, eles vão ser sempre batendo nessa tecla de nossa necessidade que nós temos de estar com Deus em oração. Então, pense na sua vida o que é que você não tem colocado na mão de Deus. Pense o que é que você está guardando aí, está trazendo angústia, ou é do futuro, ou é algo que você não perdoou, uma mágoa do passado, algo que alguém te chateou. Essa daí tem que sair. Para ter paz, a mágoa tem que sair. Então, pense o que vai estar causando angústia. É mágoa, é um ressentimento. Tem pessoas que ficam ressentindo anos com outras pessoas e causa aquela ansiedade, fica doente. E a raiz o quê? A raiz é aquela mágoa, aquela coisa que ele fica carregando aqui consigo. Então, Deus quer te ajudar a tirar essa mágoa do coração. Você acha que você não consegue? Tudo bem, é normal. Agora, Deus consegue. Peça para Ele: Senhor, me ajude. Ó amado, alguém que eu não perdoei, ou futuro, alguma coisa que nem vai acontecer, que você já está se preocupando. Até às vezes uma ideia, o que aconteceria se... Esqueça isso, pelo amor de Deus. Pense no que está passando hoje, tudo que você tem hoje, e entregue na mão de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te damos graça, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é o Deus que supre, o Senhor é o Deus que cuida, que zela pelos seus, e o Senhor está todos os dias conosco, como o Senhor já nos falou. Então, nos ajude a tomarmos posse dessa bênção que é a comunhão contigo. Nos ajude a confiarmos, a entregarmos nossos problemas, nossas ansiedades, os nossos sonhos, nossos planos, tudo nas tuas mãos. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão. Eu sei que a nossa fé é pequena, mas o Senhor é grande, e o Senhor é Deus de bondade e misericórdia. Nós te pedimos tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, lembre disso, que Deus, Ele é maior do que qualquer problema que você tem. A palavra de Deus nos diz também, eu gosto de carregar comigo um versículo que diz assim, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, que foram escolhidos. Então, Deus está cuidando de sua vida. Passamos por várias coisas na nossa vida, mas está fazendo parte, é uma trajetória que nós estamos seguindo. O mais importante é isso, que nós estejamos com Deus do nosso lado. Amém.